O homem do pecado, da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. O anticristo das epístolas de João, a besta do Apocalipse de João, o abominável da desolação do sermão escatológico de Jesus Cristo, que cita as profecias de Daniel, geralmente têm sido associadas ao mesmo conceito. Chegaram a propor que este conceito seria um sistema de governo. No entanto, atualmente entende-se que se trata, na realidade, de uma pessoa, baseando-se em textos, por exemplo, como a primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 18, em que ele diz: o anticristo está vindo. Já muitos anticristos têm surgido. João associa o anticristo a pessoas que entram na comunidade da fé ensinando doutrinas contrárias à verdade de que Jesus Cristo morreu, ele ressuscitou fisicamente, ele foi para o céu fisicamente e também voltará. Baseados em textos com este aspecto, os teólogos chamam isso de tensão escatológica do já e ainda não. O anticristo já atua, já opera entre nós, mas ainda não em sua plenitude. É por isso que Antíoco Epifânio, que cessou os sacrifícios do templo e sacrificou porcos a Zeus, é o cumprimento imediato da profecia de Daniel, mas não é o cumprimento em sua plenitude. Tanto é que Jesus, em seu sermão escatológico, olha para a profecia de Daniel e diz: quando vocês virem o abominável da desolação, a qual falou Daniel, ele estende a profecia de Daniel para mais adiante, que se cumpre no ano 70 depois de Cristo, quando as tropas romanas destroem Jerusalém e a diáspora é estabelecida. Após todos esses acontecimentos, João escreve seus livros deixando claro que ainda resta uma figura escatológica que surgirá no cenário mundial. Nesse sentido, Nero, Domiciano, que se proclamaram Deus e exigiram culto, Hitler e Stalin, todos estes são um tipo do anticristo que surgirá e personificará toda a maldade em si, trazendo sofrimento e destruição sem paralelos. Sua vinda ocorrerá durante o ápice da apostasia. A palavra apostasia também é traduzida como abandono ou afastamento. E esta apostasia ocorre e ocorrerá dentro da igreja no mundo inteiro. É aquela ideia de pessoas que se introduzem dentro da comunidade da fé, ensinando falsas doutrinas. É aquela ideia que Jesus fala do esfriamento do amor devido à multiplicação da iniquidade. Pessoas que podem ter aparência de religioso, mas negam aquele que os poderia salvar. Sua investida assumirá 3 formas: engano mediante subversão da verdade divina, perseguição e profanação. No que diz respeito ao engano, ele fará sinais e maravilhas, a ponto de fazer descer fogo dos céus. Esses milagres não significam, e esses sinais não significam que são truques baratos, não significa que não serão genuínos. Serão genuínos, mas o ensino desses milagres é que serão falsos, fazendo com que pessoas que já estão apóstatas acreditem que ele é Deus. Isto é a ira de Deus sobre essas pessoas que rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Existe um entendimento de que a profanação seja o espírito imundo e enganador do anticristo, que entra dentro da comunidade da fé, mudando a lei de Deus, inspirando os seus falsos mestres. Lembre-se, isso não é somente uma realidade futura, isso já acontece. Para falar sobre a perseguição, é importante lembrar que todos os cristãos acreditam que Jesus Cristo irá voltar para julgar o mundo. Alguns deles divergem com relação ao período dessa grande tribulação, que será de 7 anos, e o momento em que Jesus Cristo vai voltar durante essa grande tribulação. Algumas pessoas acreditam que Jesus Cristo irá voltar antes da grande tribulação para buscar a sua igreja.
e depois irá vir para julgar o mundo. Essa posição foi muito difundida a partir do século XVIII, especialmente com a disseminação da Bíblia Scofield e por John Nelson Darby, relativamente ao longo da história recente. Algumas pessoas acreditam que Jesus Cristo irá voltar no meio da grande tribulação, e ainda outras, a posição mais tradicional e mais antiga é de que Jesus Cristo irá voltar depois da grande tribulação, e os cristãos passam pela grande tribulação, conhecem o anticristo. O fato é que, lembra aquela história do já e ainda não? A perseguição já ocorre em muitos lugares do mundo com relação à fé cristã. Essa perseguição já ocorre. A ideia é que haverá um instante em que essa perseguição irá atingir o seu clímax. A ideia, então, é que nós precisamos estar prontos. Não importa o momento que isso ocorrerá, nós precisamos estar prontos. É isso que a Bíblia ensina com relação a toda a escatologia. Ao mesmo tempo que ela revela, ela esconde. E essa dinâmica é justamente para a gente estar pronto, estar preparado para, independente se vem antes, no meio ou depois, a gente aguardar a volta de Jesus Cristo. Pensando na ideia do já ainda não, o espírito do anticristo que já opera entre nós é o espírito deste mundo inspirado pelo dragão de Apocalipse, que rejeita o governo de Cristo, de Deus, e propõe um governo contrário, que rejeita Deus. Ele se coloca no lugar de Jesus e se opõe a Jesus. Ele não aceitará rivais. Tudo indica que ele se apresentará como o Messias esperado, aceito enganosamente como Cristo. Apesar de ser surpreendente, ele será destruído facilmente por Jesus Cristo após a apostasia e a grande tribulação, que, a propósito, é um dos sinais da volta de Jesus Cristo.